Prepare-se para uma aventura épica e com um toque único. Conheça Hakuro, um garoto apaixonado por jogos, mas não qualquer jogo. Ele adora os mais problemáticos, repleto de bugs e falhas. Quanto mais imperfeito, melhor para ele. No entanto, tudo muda quando ele visita uma loja de jogos e é aconselhado experimentar algo novo. Um jogo divino, onde a perfeição reina e os bugs não têm vez. Hakuro decide entrar nessa nova aventura, mas de um jeito bem arriscado. Ele escolhe a classe mais fraca e vende todos seus equipamentos, focando apenas em sua arma. Agora, um único golpe é o suficiente para tirá-lo do jogo. E é isso que veremos hoje. Sem mais delongas, bora pro recap. O anime começa nos mostrando a finalização de um jogo. Hakuro finalmente conseguiu zerar um dos piores jogos que ele já jogou. Mas inesperadamente, Hakuro dá uma voadora no meio da fuça de Ferraria, uma garota que, em teoria, deveria ser a mocinha do jogo, mas daqui a pouco vocês vão ver que não foi bem assim. Após fazer isso, Hakuro fica bem animado por ter terminado aquele jogo e se vingar da garota problemática. E nesse momento, temos uma pequena explicação sobre a realidade desse anime. Nos é mostrado que Hakuro vive em um mundo onde games em tela são considerados retrô, e os jogos de realidade virtual imersivos são os mais comuns. No meio dos muitos jogos que são lançados, há aqueles em que o design e gráficos não são lá muito bons. E esses jogos também contêm muitos bugs, o que afasta a maior parte dos jogadores. Porém, há aqueles que são especialmente atraídos por esse tipo de jogo problemático, e essas pessoas são conhecidas como tarados ou estranhos. E Hakuro Hizutomi, o protagonista dessa história, é uma dessas pessoas. Vemos que ele está bem aliviado de ter zerado o último jogo, e logo começa a pensar em qual será o próximo jogo ruim que ele irá jogar. Após isso, Hakuro vai para a escola. Enquanto ele andava pelo corredor, vemos que uma garota se prepara para falar com ele. Ela tem ensaio suas falas, mas quando ela encontra coragem e vai falar com ele, um dos amigos de Hakuro aparece e atrapalha completamente a coitada. Em seguida, essa garota vai até uma loja de jogos que Hakuro frequenta, e a dona da loja diz que é uma pena, já que Hakuro não veio hoje. A garota com vergonha diz que não é isso, ela só veio procurar alguns jogos, mas a mulher diz que ela não consegue esconder que gosta dele. Um tempo depois, Hakuro chega perguntando à dona se ela tem algum jogo ruim bom pra ele. Na cabeça dele isso faz sentido, mas quando ele aparece a garota se esconde rapidamente, o que deixa Mana, a dona da loja, bem confusa. Ela pergunta a Hakuro se ele conseguiu zerar o jogo que ele estava jogando, e Hakuro alegremente diz que sim, e bem empolgado ele começa a explicar o quão ruim era o jogo, cheio de bugs, história ruim e a protagonista sempre acabava estragando sua jornada. Para ele, ela era o verdadeiro vilão da história, mas ele diz que foi realmente satisfatório terminá-lo, já que após matar o chefão final, ele tem uma brecha de 3 minutos em que ele finalmente pode descer o cacete nela sem medo do progresso do jogo ser interrompido. E foi isso que ele fez. Hakuro fez questão de bater nela o máximo que ele conseguiu, e isso realmente aliviou bastante o estresse que ele passou com ela ao seu lado. Após isso, Hakuro diz que não sabe mais o que jogar, e Mana recomenda o novo jogo mais jogado do mundo, Shangri-La Frontier, o que nomeia o anime. Um jogo divino que conta com mais de 30 milhões de jogadores, e com praticamente nenhum bug. Hakuro até reluta, já que para ele, bons mesmo são os jogos ruins. Mas ele acaba dando uma chance ao jogo. Ao chegar em casa, ele começa a estudar um pouco sobre aquele jogo, e finalmente decide logar e criar seu personagem. Na escolha da classe, ele escolhe ser um mercenário com 2 adagas, e como naturalidade, ele escolhe ser um andarilho. Após um tempo personalizando seu personagem, o resultado é esse aí. Sim, um cara com máscara de pássaro e short. Não, ele não é um tarado, eu posso explicar o porquê dele estar assim. Hakuro decidiu vender toda a sua armadura, para que assim ele possa focar em pegar a melhor arma possível no início do jogo. E sem armadura e quase pelado, ele resolve colocar uma máscara, já que para ele é muito vergonhoso que vejam seu rosto enquanto está vestido daquela forma. Após isso, ele escolhe seu nickname, e no jogo ele se chamará Sunhaku, o nome que ele usa sempre em todos os jogos. Finalmente ele entra no jogo. Hakuro começa a testar a movimentação do jogo, e acha incrível a forma como ela é bem feita. Segundo ele, o jogo anterior nem se comparava ao que ele consegue fazer ali. Em seguida, Hakuro dá uma olhada no mapa, e vê que ele está próximo da cidade inicial. Mas como ele escolheu a classe Andarilha, ele inicia sua jornada na floresta. O ideal seria ele seguir em direção à cidade. Porém, ele é atacado por um Goblin enquanto se dirigia para lá.
Hakuro se anima e começa a caçar monstros para ganhar experiência e ficar mais forte. Ele nota que o sistema de batalha depende muito da habilidade do jogador, o que o beneficia muito, já que ele treinou muito tendo que superar jogos com controles horríveis e bugs infinitos. Agora, em um jogo divino, ele está mais do que preparado. Hakuro segue na floresta enfrentando monstros, até que ele se depara com um coelho bem rápido e forte, que por pouco não corta o pescoço dele fora. O nome do monstro é Coelho Vorpal, e ele vem pra cima de Hakuro. O bicho é extremamente forte e assusta o nosso protagonista. Hakuro consegue acertar um ataque, mas o coelho segue vivo e não parece estar enfraquecido. Hakuro então se dá conta que ele deverá acertar um golpe crítico no coelho, e logo corta o pescoço do bichinho. Ao derrotá-lo, Hakuro nota que ele não deixou cair sua arma como drop, o que o entristece, já que ele queria muito aquelas adagas que o coelho usava. Hakuro então vai se animando e vendo várias formas que ele pode lutar, e começa a pensar em várias combinações de luta. Após isso, ele segue indo atrás dos monstros a fim de encontrar mais coelhos para conseguir dropar aquelas adagas. Como o coelho Vorpal é um monstro raro, levou mais de 2 horas para que Hakuro finalmente conseguisse um conjunto de adagas. Mas agora, finalmente, ele pode ir para a cidade. Hakuro checa o mapa e nota que ele se afastou muito da primeira cidade e está bem mais próximo de Secondale, a segunda cidade. Ele nota que para chegar lá, ele deve atravessar uma ponte e logo segue para lá. O que ele não sabia é que ao chegar na tal ponte, ele encontrará um cobrão gigantesco. Lá ele! Hakuro então se dá conta que esse será o primeiro chefão que ele deveria derrotar. O problema é que Hakuro não tem nenhuma armadura e nem sequer passou pela primeira cidade para arrumar recursos e pessoas para formar um grupo, já que aquela cobra normalmente é derrotada por um grupo de jogadores. Mas Hakuro não faz ideia disso e resolve sozinho enfrentar a cobrona. Ele se prepara e parte para cima bem empolgado, mas antes dele começar a atacá-la, o anime nos mostra uma pessoa estranha com uma armadura que parece ser bem forte na cidade inicial. Essa pessoa é Rei, aquela garota que gosta dele. Ela está procurando ele para que possa ajudá-lo e assim finalmente talvez ela consiga se aproximar do garoto esquisito. Mas para infelicidade dela, ele já está indo para a segunda cidade. Bom, voltamos até a cobra gigante e Hakuro parte para cima dela. Ele parece estar se divertindo muito. Hakuro vai desviando de seus ataques e nota que o bicho é realmente muito forte. Em dado momento, ele consegue acertar um golpe nela, mas ao contrário do que ele pensava, não inflige dano algum. Pelo contrário, suas adagas iniciais são destruídas nesse ataque. Hakuro então é obrigado a usar a adaga do coelho Vorpal. E quando ele iria acertar um novo golpe na serpente, ela o pega de surpresa. A bichona joga veneno nele, e ao estar envenenado ele sofre 1 de dano a cada 10 segundos. Hakuro tem 30 de HP, então ele tem pouco menos de 5 minutos para derrotar a cobrona e encontrar um checkpoint para salvar seu progresso. Mas ele não desanima, ele fala que os jogos ruins que ele jogou são muito mais difíceis do que isso, e logo parte para cima da serpente. Enquanto luta, Hakuro nota que não é fácil atingir a cabeça dela, já que lá provavelmente é o seu ponto fraco. Então ele resolve dar seguidos ataques em um ponto para que assim ele possa criar um ponto fraco nela, mas ainda assim não funciona. Ela o arremessa para cima e o agarra com a boca. Aqui, o fim de Hakuro parecia certo, porém ele consegue impedir de ser engolido e salta para fora da boca da cobrona. Em seguida, ele consegue acertar um golpe na cabeça dela e logo gruda nos cabelos da bichona. Sim, a cobra tem cabelo. Nesse momento, ele usa a habilidade chamada Perfuração Parafuso e acerta o olho da cobra e finalmente ela é derrotada. Após eliminá-la, ele fica muito feliz e começa a ver os drops e status que recebeu. Mas ele vê que não é hora para isso, já que a sua vida está descendo rapidamente e resta para ele apenas 9 de HP. Hakuro rapidamente distribui todos os seus pontos em estamina, para que assim ele possa correr até a cidade. E assim ele faz. Lá no portão da cidade vemos que há uma garota e um garoto. E esse garoto está ensinando ela a começar no jogo. Enquanto eles conversavam, a garota avista Hakuro vindo muito rápido. E pela máscara dele, ela imagina ser um monstro, e logo se prepara para atacá-lo. Mas o seu amigo a impede, já que ele tem um nome em cima da sua cabeça. E isso indica que ele é um jogador. E se ela atacá-lo, ela ficará PK. E uma caveira aparecerá na frente do seu nome, o que é muito ruim. O cara imagina que Hakuro esteja envenenado pela cobra, já que isso acontecia muito no início do jogo.
Ele não perde tempo e logo orienta Hakuro como chegar à hospedaria, já que lá Hakuro pode salvar o seu jogo antes de morrer. Ao chegar na hospedaria, a recepcionista enrola pra caramba pra explicar pra ele como funciona. Hakuro, desesperado, manda ela calar a boca e só dar a ele qualquer quarto livre que tiver. E assim ela faz. E Hakuro, com apenas 1 ponto de vida, finalmente consegue salvar o seu jogo. E logo morre. Em seguida, ele segue explorando a cidade, já que ele está com a penalidade por morte e não pode lutar. Ele precisa de um mapa e alguns itens de recuperação, além de novos equipamentos, já que andar pela cidade daquele jeito é meio constrangedor. Todo mundo ficou olhando e comentando sobre ele. Hakuro logo compra uma armadura anti-lâminas e fica bem feliz com ela, já que agora não o verão como um tarado. Em seguida, ele vai até uma loja de armas tentar vender o machado de Goblin que ele pegou. Mas para sua infelicidade, ele não vale nada. Hakuro pede para ver as armas que ele vende, mas nenhuma é tão boa quanto as adagas de coelho vorpal. O dono da loja fala que é claro, já que aquelas adagas são bem raras. E se ele quiser algo melhor que aquilo, ele deve fazer ele mesmo. O ferreiro diz que se ele conseguir os materiais, ele pode fazer armas mais fortes para ele, e Hakuro se anima com a ideia. E logo vai até o pântano das dificuldades para conseguir os materiais necessários minerando as rochas. Hakuro vai minerando muito, e nota que só consegue encontrar pedras comuns. O minério que ele precisa é raro, então ele gasta muito tempo ali. Após uns 30 minutos minerando, Hakuro só conseguiu 2 minérios, e fica frustrado. Além disso, a lama do pântano deixa seus movimentos bem mais lentos, e isso está sendo um saco. Ele segue minerando até que um sapo aparece e pula perto dele, o enchendo de lama e acabando de uma vez com a paciência de Hakuro. Ele fica muito pistola e começa a bater no coitado do sapo até mandá-lo de base. Ele nota que ao matá-lo, o bicho dropou sua pele, e ela é o mesmo material a qual a armadura de Hakuro é feita. Hakuro nota que há novos jogadores por perto e decide focar na mineração antes que aquele lugar fique cheio de gente. E assim ele faz. Após algumas horas, ele volta no ferreiro e ele fica surpreso com a quantidade de minério que Hakuro conseguiu. O ferreiro então mostra a arma que ele pode fazer com aquilo, e Hakuro fica bem animado, já que a arma é bem legal e parece ser bem forte também. Enquanto o ferreiro produzia a arma, Hakuro dá uma olhada em outras lojas para comprar algumas coisas, até que ele finalmente volta no ferreiro e suas adagas estão prontas. Ele fica bem feliz com ela, já que sua durabilidade é bem maior do que as outras armas dropadas de monstros. O ferreiro também diz que ele poderá fazer armas melhores se conseguir novos materiais, além de que ele também pode aprimorar suas armas com o ferreiro também. O ferreiro também avisa que é melhor ele não sair da cidade agora com essas roupas, e Hakuro pergunta o porquê. O ferreiro explica que já está escuro, e os monstros noturnos são bem mais perigosos e agressivos. Mas como era de se esperar, Hakuro não o escuta, e logo sai para testar suas novas armas. Enquanto isso, a menina está lá, o procurando. Ela segue para a segunda cidade, e lembram daquela cobra que quase matou Hakuro? Então, com um ataque apenas, ela a derrotou. Aqui percebemos que ela é realmente bem forte. Voltamos a Hakuro e ele está batalhando contra um Goblin. Mas esse Goblin noturno é muito mais forte que o primeiro que ele enfrentou. Ele é esperto e aprende a lidar com os ataques de Hakuro, assim, tornando bem difícil de ser derrotado. Eles lutam por bastante tempo, até que o Goblin chama vários outros para cima de Hakuro, o que o deixa surpreso, já que essa habilidade normalmente são usadas por monstros fracos. Agora, Hakuro está cercado por Goblins de chapéu, e se vê em uma situação realmente complicada. Ele então decide avançar e macetar todos eles, mas quando ele iria atacá-los, uma grande quantidade de poder aparece e derrota todos os Goblins. O autor disso é um lobo gigantesco, e agora tem como alvo Hakuro. E ele é um monstro único chamado Lycaon, o atacante da noite. Ele aparenta ser extremamente forte, e não faz sentido aparecer para um novato como Hakuro. Agora vamos até onde os servidores do jogo são hospedados e vemos que esse é um dos monstros únicos que aparecem no jogo, e esse lobo em específico ninguém nunca o avistou. Vemos aqui que aquela garota segue procurando Hakuro. Ela encontra alguns jogadores e eles informam que viram ele. Ele estava seminu e com uma máscara de pássaro. A garota fica impressionada, já que ele enfrentou a cobrona sem ter passado pela primeira cidade e sem ter um grupo. Após colher as informações, ela segue para a segunda cidade bem rápido. Agora temos uma breve explicação da situação daquele jogo.
Ele tem um sistema de monstros únicos. São monstros super fortes e que são bem raros de aparecer. Lycaon, aquele lobo gigante que Hakuro encontrou anteriormente, é um desses monstros. E nos é explicado que mesmo com mais de 30 milhões de jogadores, não chegaram a derrotar nenhum desses monstros únicos. O que dá a entender que são bem difíceis. E nesse momento, vamos até Hakuro. Ele está cara a cara com Lycaon, o atacante da noite. Meu filho, até agora ele tem se divertido muito lutando contra monstros, mas aposto que com esse aqui ele arregou. Hakuro se lembra que o lobão sozinho acabou com todos aqueles goblins que por si só já eram bem fortes. O bichão vem atacar Hakuro, mas felizmente ele consegue reagir a tempo e contra-atacar. Porém, sem sucesso, ele não causa nenhum dano no lobão. Ao ver quão forte o bichão é, Hakuro começa a coringar e dá uma gargalhada. Ele fica bem nervoso e dá graças a Deus de passar a noite treinando. Se ele não tivesse aprendido a habilidade de bloqueio, ele estaria lascado nesse momento. Hakuro nota que no mínimo descuido ele pode ir de vala e começa a levar a luta a sério. Até que em dado momento ele consegue acertar um golpe crítico na pata do bichão, mas como era de se esperar, não causa dano algum. Após isso, o bichão simplesmente fica invisível e Hakuro fica à mercê dele, sem saber por onde ele pode ver. Até que um pouco antes dele atacá-lo, Hakuro sente sua presença nas suas costas e consegue reagir. Ele segue atacando o bichão, mas sem causar muito dano. Lycaon novamente fica invisível e Hakuro se prepara para tentar prever onde ele irá aparecer. Ele olha para os lados e fica em guarda, até que o bichão do nada aparece e tenta morder o nosso protagonista. O lobão vem para cima e tenta macetar Hakuro de todas as formas. Nesse momento, Hakuro já está suando frio e tenta de todas as formas não ser acertado pelos ataques do lobo. Ele nota que tem o atacado por 5 minutos e mesmo assim ele não parece ter sofrido nada de dano. E suas adagas vorpais começaram a ficar bem desgastadas. Hakuro começa a pensar que esse bicho talvez, somente talvez, não seja um adversário que ele consiga derrotar agora. Mas ele é maníaco e fica bem animado em lutar contra o lobão. Hakuro vai para cima dele e tenta desferir um ataque combinado. Ele segue atacando freneticamente e pensa que acertando o olho dele, ele venceria. Mas infelizmente para Hakuro, não é assim que acontece. O olho de Lycaon é tão duro quanto o resto do seu corpo, e o ataque de Hakuro não inflige nada de dano. Nesse momento, o lobão decide lutar a sério, e agora Hakuro está lascado, meu amigo. Lycaon uiva e de forma bem rápida ataca Hakuro. E nesse ataque, as pernas do nosso protagonista são cortadas numa velocidade incrível. O garoto não entende nada. Ele entra em choque e pergunta como ele o acertou, já que ele não conseguiu ver nada devido à grande velocidade do monstro. Hakuro cai no chão e o lobão vem se aproximando dele. Ele começa a pensar que é assim que um jogo deveria ser. Ele não irá aprender uma habilidade incrível do nada, ou ser alvo de um jogador misterioso de alto nível. Ele tem mesmo que melhorar e ficar mais forte. Mas ele diz que apesar da situação ser crítica, mesmo após ele levar um ataque poderoso como aquele, ele ainda continua com 1 de HP. Nesse momento ele fala com o lobão, diz que ele é mesmo bem forte, mas esse absurdo inteiro é resultado de uma programação muito bem feita. Ele é tão forte quanto os criadores dele queriam que ele fosse, e isso quer dizer que de alguma forma é possível derrotá-lo. E mesmo sabendo que iria morrer, Hakuro fica animado para ficar mais forte e encontrá-lo novamente para uma revanche. Finalmente, ele recebe o golpe fatal e vai de base. Hakuro volta ao ponto de retorno, mas nota que o seu corpo está cheio de marcas. Ele abre a interface de buffs e debuffs e nota que está com uma maldição. Ela é chamada de Maldição de Lycaon, e os seus efeitos são os seguintes. Equipamentos não podem ser colocados na parte do corpo atingida pela maldição, monstros de nível mais baixo que o personagem atingido irão fugir, conversas com NPCs serão afetadas pela presença da marca e a parte do corpo afetada ganha resistência a efeitos mágicos. Essa maldição só pode ser removida através das preces de um santo ou derrotando quem lançou a maldição. Hakuro fica meio pensativo e demora a cair a ficha que ele se ferrou muito. Ele fica desesperado e começa a xingar o lobão. Após isso, ele vai dar uma volta pela cidade. E como ele não pode colocar nenhuma armadura, ele volta à sua roupa lá do início. Bom, quase roupa, né? Ele só está usando uma máscara e uma bermudinha. Obviamente, todos os jogadores acham que ele é um esquisito tarado.
Para evitar os olhares, Hakuro entra em um beco e vai olhar seus status. Ele nota que ao lutar contra Lycaon, mesmo perdendo, ele ganhou bastante experiência. Ele já alcançou o nível 28 e ele tem muitos pontos de atributo para distribuir, e acaba focando em agilidade e ataque, já que sem armadura não faz sentido nenhum ele investir em HP, sendo que ele irá de vala com um único ataque. Enquanto se lamentava, um coelho vorpal pula em sua cabeça e manda ele segui-lo. Hakuro nota que ele não é um coelho vorpal comum. Ele está com roupinhas e parece ser inteligente. Ele decide segui-lo para saber do que se trata. O coelho é bem rápido, mas Hakuro consegue ir o acompanhando. Hakuro vai ficando muito animado, pensando que isso possa ser um evento especial do jogo. Até que em dado momento, ele chega em um beco sem saída. Mas quando ele achou que pegaria o coelho, o danado invoca uma porta na parede e entra nela. Nessa porta está escrito: Cenário único, convite do país dos coelhos. Hakuro nesse momento começa a pensar o que seria aquilo, e se lembra que viu sobre isso estudando o jogo. Ele abre a porta e entra no tal cenário único, e fica bem feliz em encontrar um tão cedo assim. Ao entrar, ele nota que realmente é um mundo dos coelhos, e fica maravilhado com tudo ali. Enquanto ele observava a paisagem, aquele coelho que Hakuro estava perseguindo aparece atrás dele. Ele dá as boas-vindas a Hakuro e diz que queria muito encontrá-lo. Hakuro não entende nadinha e se assusta muito vendo o bicho falar. O coelho, bem empolgado, fala que todo mundo em Rabbids estava esperando para conhecê-lo, já que apesar dele ser fraco, ele teve coragem de enfrentar sozinho o atacante da noite. E a habilidade que ele teve para continuar atingindo golpes mortais perfeitos sem levar um único golpe foi incrível. E fala que isso é a personificação da alma vorpal. Hakuro fala que mesmo o coelho falando isso, ele não conseguiu fazer nem sequer um arranhão em Lycaon. E o coelho fala que é óbvio, já que ele é muito forte. O coelho maluco fala que Lycaon é um dos monstros mais poderosos, e ele come dragões de lanchinho da tarde. Ele diz também que essas marcas no corpo de Hakuro significa que Lycaon não viu ele apenas como uma presa. Elas são a prova que ele o reconheceu como um indivíduo, e isso é incrível. Enquanto o coelho falava tudo isso, Hakuro só conseguia pensar que tem um monstro falando em sua frente. E por fim, ele finaliza dizendo que pelos grandes feitos de Hakuro, o chefe dos coelhos vorpais quer falar com ele. E por isso o chefe o mandou para encontrar Hakuro. Hakuro, pensando, diz que espera que isso não seja uma vingança por todos os coelhos vorpais que ele matou. Nesse momento, o coelho se apresenta. O seu nome é Emuru e manda ele segui-lo. Hakuro faz assim como ele pediu, até que chegam no local onde o chefe dos coelhos fica. Emuru diz que alguns já vieram até Rabbids, mas Hakuro é o primeiro a visitar o palácio. Hakuro fica animado em saber que será um cenário único que só ele conhecerá. Finalmente ele chega no chefe. Emuru diz que trouxe o humano que ele pediu para conhecer. Hakuro, ao vê-lo, fica completamente amedrontado. Mas também não tem como não ficar. Olha o tamanho desse coelhão. E ele parece um mafioso com seu charuto gigante. O coelho pergunta a Hakuro se é ele quem levou uma surra do cachorrão gigante. E Hakuro apenas confirma. O coelhão fala que ficou bem surpreso em ver que ele tem talento, diferente dos outros que receberam alma vorpal. Hakuro não está entendendo nadinha. E o coelho pergunta se ele não pode dar um pouco do seu tempo. Ele diz que o seu nome é Vaisashi, o chefe de Rabbids e de todos os coelhos vorpais, e pergunta se ele brigou mesmo com Lycaon. Hakuro confirma, e o coelhão diz que ele tem mesmo uma grande alma vorpal. Hakuro não faz ideia do que seja essa tal alma, e continua paralisado na frente do chefe, até que em dado momento, Vaisashi diz que ficaria feliz de treiná-lo, caso ele queira. Hakuro estranha um pouco, mas acaba entendendo. Para ele, é uma missão de treino, e aquele mundo é um cenário único com benefícios overpowers. Então, ele não pensa duas vezes. Ele se curva e aceita de bom grado o treinamento. E finaliza chamando ele de mano. O coelho se levanta e pergunta o porquê de mano. Hakuro fica completamente amedrontado e diz que foi apenas uma piadinha. Enquanto o coelho vem se aproximando lentamente dele, Hakuro só começa a pensar que o seu fim está próximo. Mas para sorte dele, o coelho gostou e começa a sorrir abraçando Hakuro. Ele diz que gostou muito de Hakuro, e realmente, ao pedir o treinamento dele, faz de Hakuro seu irmãozinho. Agora, Hakuro está bem aliviado, e o coelho diz que ele pode chamá-lo de Vashi. Em seguida, o coelhão chama Emuru, e diz que confia nele para tomar conta de Hakuro, e o coelhinho fica bem feliz, e diz que dará o seu melhor.
Após isso, Emuru diz que irá mostrar para ele o palácio, mas Hakuro diz que já está jogando há muito tempo e precisa descansar. Emuru diz que se esse é o caso, ele irá mostrar uma cama para ele, assim ele pode salvar o seu ponto de retorno para ali. E quando Vash estava indo embora, ele diz que estava esquecendo de uma coisa, e pega uma coleira e joga em Hakuro. O nome desse item é Colar da Alma Vorpal, e ele não pode ser removido. Quando equipado, o usuário recebe metade dos pontos de experiência, mas ganha 2.5 mais pontos de status ao subir de nível, e o Coelhão fala que ele só poderá tirar isso se ele deixar. E complementa dizendo que dificuldades extraordinárias são necessárias para os fracos ficarem mais fortes. E nesse momento, Hakuro sai do jogo e vê que isso não foi ruim. Mesmo que ele receba menos XP, ele ainda ganha muitos atributos, o que acaba valendo a pena. Ele estuda um pouco em alguns fóruns e se dá conta que ele é mesmo o primeiro a encontrar Vaisashi, o chefe dos Coelhos Vorpais, e isso o deixa bem empolgado. Após isso, para descontrair um pouco, Hakuro decide entrar em um jogo de luta que ele jogava bastante antes. Ele encontra um antigo amigo e resolve lutar contra ele para relembrar os velhos tempos. Após esse tal amigo usar uns bugs para usar uma habilidade esquisita, Hakuro também usa um tipo de bug para dar socos bem rápidos. Eles lutam bastante, até que Hakuro é acertado e derrotado. Ele diz que está meio enferrujado, já que só tem lutado contra NPCs. Após isso, Hakuro conversa com ele e fala sobre sua luta contra Lycaon. Ele diz estar muito empolgado para conseguir derrotar o Lobão. Após conversar bastante com seu amigo, nos é mostrado uma garota. Ela recebe uma mensagem avisando que Hakuro está jogando Shangri-La Frontier. E prestem atenção nela, em breve ela causará alguns problemas para o nosso protagonista, lá no outro jogo. Após isso, Hakuro volta para Shangri-La. Emuru diz que ainda há muitos lugares para ele conhecer em Rabbids, e Hakuro diz que é claro que ele tem interesse no palácio, e ele realmente quer conhecer tudo. Mas antes, ele gostaria de chegar na terceira cidade, antes que essa fique cheia de gente. Emuru diz que se esse é o caso, ele irá o ajudar a chegar na próxima cidade. Agora, Hakuro e Emuru estão em um grupo, e é como se ele tivesse um pet. Hakuro coloca Emuru no ombro e vai andando pela cidade. Nesse momento, duas garotas o param e ficam completamente apaixonadas pela fofura do coelho. Elas ficam muito empolgadas e perguntam como ele conseguiu um. E também ficam muito mais impressionadas pelo fato dele falar, já que nunca ouviram falar sobre isso. Hakuro vê que a situação vai ficar complicada e sai correndo. Mas antes dele ir, as garotas tiram uma foto dele junto com Hakuro. E essa foto ainda vai dar o que falar no jogo. Hakuro vai se lascar muito por causa dela, mas depois a gente vai ver isso. Agora, Hakuro sai correndo da cidade e vão seguindo para a terceira cidade. Enquanto seguiam sua jornada, Hakuro decide testar se a maldição de Lycaon realmente funciona como estava escrito. Ele testa se os monstros com nível menor do que dele realmente fogem. E sim, ele constata que esse efeito realmente funciona. Eles seguem para a terceira cidade, mas se deparam com um pântano. E assim como lá atrás, quando ele estava minerando, nesse pântano a velocidade do jogador é reduzida e fica muito lento. E lembram que Hakuro teve que enfrentar uma cobrona, lá ele, para chegar na segunda cidade? Então, para chegar na terceira, ele terá que enfrentar esse bichão aí. O seu nome é Cavador de Lama, e Hakuro fica aflito e não sabe se irá conseguir macetar esse bichão. Hakuro está frente a frente com o Cavador de Lama, o chefe que libera o caminho para a terceira cidade. Obviamente, ele deveria ser derrotado por um grupo de jogadores bem preparados, o que claramente não é o caso. Hakuro tem apenas suas armas e nenhum equipamento defensivo. E para piorar ainda mais a situação, eles se encontram em um pântano, onde sua velocidade de movimento é fortemente restringida. O monstro é esse aí, uma mistura doida de tubarão com 4 patas. Agora Hakuro está lascado e terá uma luta muito difícil, já que o seu ponto forte é a velocidade. O cavador vem rapidamente para cima de Hakuro, mas o garoto consegue desviar usando a habilidade Movimento Deslizante. Agora, o monstro vem novamente atacar Hakuro, mas dessa vez ele tenta mordê-lo. Felizmente para Hakuro, ele consegue repelir o ataque com uma habilidade, mas Hakuro se vê encurralado, já que suas habilidades estão em tempo de espera. Quando ele achou ser seu fim, Emuru entra em ação e dispara uma magia que acerta o bichão.
Hakuro usa essa abertura para tentar chegar próximo do monstro, e quando ele tenta atacá-lo, Hakuro usa o ataque perfurante no queixo do bichão. Após isso, ele usa suas adagas para escalar pelo corpo do bicho e se posiciona no focinho dele. Ele dá um salto e novamente usa o ataque repelente, enquanto Emuru dispara outra magia no tubarão quadrúpede. Hakuro começa a comemorar e diz que Emuru foi muito bem, mas ao olhar para a frente de novo, ele nota que o bichão desapareceu. E agora lascou, ele pode vir de qualquer lugar, ou até mesmo debaixo deles. De repente, o pântano começa a tremer, e Hakuro rapidamente pega Emuru pelo braço e o arremessa para longe. Nesse momento, o bichão aparece e joga Hakuro para cima. Ele então percebe que o bichão quer fazer ele ir de base pelo dano de queda. Enquanto caía, Hakuro pensa em todas as possibilidades, mas não parece ter muita fé que algo funcionaria. Quando Hakuro iria cair no chão, Emuru usa uma magia de teleporte e eles aparecem logo acima do peixão. Hakuro então aproveita a situação e usa um ataque chamado Meteoro. Ataque esse que aproveita a energia cinética e velocidade da queda livre do jogador para causar um grande dano em quem ou o que você acertar. E dessa forma, impressionantemente Hakuro derrota o bichão, dando literalmente uma cabeçada nele. É isso que eu chamo de cabeça dura. Hakuro deu muita sorte, já que ele ficou com apenas 1 de HP, e por sorte não morreu. Além disso, ele conseguiu mais um nível, e logo ele vai comemorar com Emuru, e diz que a coelhinha foi mesmo incrível. Assim, o caminho fica livre para Hakuro, e eles seguem em direção à terceira cidade. Enquanto caminhavam, Hakuro começa a pensar que Emuru realmente é muito forte, e sem ele, muito provavelmente ele não conseguiria passar pelo bichão. Hakuro também começa a pensar em uma forma de esconder Emuru quando chegar lá, já que deu todo aquele alvoroço na cidade passada. Emuru então informa a Hakuro que ela consegue usar outra forma, essa daí que vocês estão vendo. Ela usa a habilidade metamorfose e vira uma garota. Claro que ainda com algumas características de coelho, mas obviamente muito mais disfarçada do que um coelho falante como pet que ninguém nunca viu domesticado. Hakuro, ao ver essa forma, fica revoltado, já que agora o jogo está começando a aparecer os jogos de harém como uma garota fera coelho. Mas rapidamente Emuru volta à sua forma normal, e segundo ela, aquela forma exige muita mana e energia, e é muito cansativa. Diz que quando chegarem próximos à cidade, ela se transforma de novo. Logo eles seguem viagem e avistam a terceira cidade. Emuru fica muito empolgado, e logo vão indo em direção ao portão para entrarem dentro dela. No portão, os guardas perguntam por que Hakuro está seminu, já que obviamente isso é muito estranho. Mas para a sorte dele, Emuru faz uma encenação fofa e comove os guardas. Assim, mesmo Hakuro sendo muito estranho, eles acabam permitindo sua entrada. Hakuro nota que está sendo observado, e lembram que antes tiraram um print e mostraram para todo mundo nos fóruns, mostrando Hakuro e seu pet? Então, é agora que os problemas de Hakuro começam. Hakuro tenta seguir normalmente o seu caminho, mas uma garota esquisita o agarra pelo braço e diz conhecê-lo, já que aquela foto que tiraram dele circulou por muita gente no fórum do jogo. E agora, todo mundo quer saber qual é a desse pet que fala. E essa garota que parou Hakuro é uma das que ficaram apaixonadas por Emuru, e está desesperada para saber como conseguir um daqueles também. E desde então, ela começou a procurá-lo desesperadamente para conseguir informações. E daqui a pouco veremos que não é só ela que quer saber sobre isso. Vemos também que Hakuro está sendo procurado até por clãs de PK, ou Player Killer, que são jogadores que são especializados em matar outros jogadores. E agora, vemos que Hakuro está em sérios apuros. A garota segue o segurando e pergunta como diabos ele conseguiu aquele coelho vorpal falante. Hakuro fica sem reação, e pensando diz que não pode vazar informações sobre aquele cenário único. E enquanto falava com ela, Hakuro escuta um barulho vindo de trás. Uma mulher tenta acertá-lo com um golpe de espada. E essa mulher é a Guerreira do Lápis, alguém que Hakuro já conhece de outros jogos que jogou. Hakuro então se prepara para a batalha, e ela fala que aqui no Shangri-La ela não se chama Guerreira do Lápis, e sim Arthur Pencilgon. E logo o pau vai quebrar, meus amigos. Hakuro está em uma grande desvantagem de força, já que ela já alcançou o nível 99, enquanto Hakuro mal chegou ao nível 30. Mas antes da luta começar, o anime nos mostra como Hakuro conheceu ela.
No outro jogo, ele tentou invadir o castelo dela junto com centenas de outros jogadores, a fim de monopolizar todos os recursos do jogo. E no final, restou apenas Hakuro e Katsu para lutar contra ela. Mas infelizmente o anime não nos mostra ainda como se finalizou essa luta. Voltamos a Shangri-La e os dois estão frente a frente. Ela logo avança em Hakuro, e ao chegar perto dele, ela diz que assumiu uma penalidade por morte e veio de longe para matá-lo. Hakuro vê que ela é bem forte, mas de uma forma ou de outra ele vai conseguindo repelir os ataques dela. A garota que abordou Hakuro antes fica completamente amedrontada ao reconhecer Pensilgon. Ela diz que ela é a segunda no comando da Ashura Kai, o clã que mata jogadores. Nesse momento, Emuru começa a ficar sem mana para manter sua transformação humana. E isso é um grande problema. Essa luta deve acabar rápido para eles conseguirem fugir. Hakuro começa a provocá-la, e uma intensa luta entre os dois começa. Apesar dela ser bem forte, Hakuro compensa com agilidade. Assim, consegue se esquivar de todos os ataques dela. Isso se deve ao fato de Shangri-La ser um jogo divino, onde a habilidade do jogador conta muito nas batalhas. Mas apesar dele ser bem rápido, será muito difícil de Hakuro acertar um golpe nela. Enquanto isso, Emuru já está quase em seu limite, e tanto suas orelhas quanto o seu rabo já apareceram. Nesse momento, a garota de antes vai perguntar sobre Hakuro para Emuru, mas ao tocá-la, Emuru chega ao seu limite e volta à sua forma original, assim deixando a garota completamente chocada e apaixonada por Emuru. Nesse momento, Pensilgon ataca Hakuro enquanto ele se distraía com Emuru. Mas isso tudo era parte do plano dele. Hakuro repele o ataque dela e dá um forte chute na barriga de Pensilgon, o que faz ela recuar um pouco. Nesse momento, Hakuro chama Emuru e começa a fugir para dentro da cidade, já que ele não pode ser morto lá. Pensilgon vai atrás rapidamente, mas é interceptada pelaquela garota de antes. Ela tenta ganhar tempo para Hakuro, e enquanto isso ele segue correndo. Mas para sua infelicidade, Hakuro também é interceptado por outros PKs, que são companheiros de Pensilgon. Agora, Hakuro tem que lutar contra 4 jogadores. Ele até tenta usar sua velocidade para avançar, mas ele está em uma situação muito complicada ao lutar contra 4 jogadores ao mesmo tempo. Enquanto isso, Pensilgon consegue restringir o ataque da garota e facilmente a derrota. Ela está quase morrendo, já que Pensilgon usou um amuleto para repelir todas suas maldições. Enquanto isso, Hakuro está lidando com uns 4 jogadores. Ele começa a analisar o padrão de ataque deles. Mas antes que ele pudesse fazer algo, aquela garota que gosta dele aparece para defendê-lo. Com um só golpe, ela manda um dos paspalhos de vala, e agora está na frente de Hakuro para protegê-lo. Vemos aqui que eles a chamam de Attack Holder, um tipo de título que ela recebeu. Hakuro não faz ideia de quem seja, e fique em alerta, já que ela também pode ser alguém que está o caçando. Mal sabe ele que ela é completamente apaixonada por ele, mas beleza. Ela pensando diz que finalmente conseguiu o encontrar. Nos é mostrado que o líder do clã dela deu informações de onde Hakuro poderia estar para que ela o encontrasse e o protegesse, já que seria bem provável que o Ashura Kai fosse atrás dele. E dito e feito, agora Saigo o encontrou e está o protegendo. Nesse momento, Pensilgon olha para trás e se surpreende ao ver que Saiga Zero está ao lado de Hakuro na batalha. Aparentemente, Saiga é bem forte e respeitada na comunidade do jogo. Pensilgon, vendo um novo desafio, vai correndo feliz para a batalha. O que ela não esperava é que aquela garota ainda tivesse mais uma maldição, e ela logo dispara sobre Pensilgon. Agora que o amuleto de proteção dela foi destruído, a maldição surtirá efeito. Será que ela será derrotada? Bom, veremos no próximo episódio. E aí, gostaram? Então, meus amigos, já deixem um like e se inscrevam para não perder o próximo episódio desse anime sensacional. E para recompensá-los por me dar essa moral, deixarei aqui no final um vídeo incrível. Ele conta a história de Fate, um garoto que sempre foi tratado como um lixo por nascer com uma habilidade inútil. Mas essa história muda quando ele desperta seus reais poderes e fica muito apelão. Está sensacional, galera, sério. Cliquem aí na tela e vão lá conferir. Eu vou indo nessa, até a próxima e fui!